Vamos iniciar aqui fazendo uma recapitulação de uma aula que nós tivemos ontem, e aí a gente vai solucionar um problema que eu deixei de ontem para hoje, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem algumas coisas da aula de hoje, só que eu não organizei, tá? Vamos abrir isso aqui. Muito bem, então, na aula de ontem, nós começamos a falar a respeito de estruturas de madeira, e nós fizemos dois exercícios. Nós mostramos aqui do seu livro da faculdade, né? Ele tem esses daqui. Então, nós resolvemos esse problema aqui. Para mandar para vocês, eu mandei de novo o arquivo para vocês. Então, eu refiz aqui, ó, e joguei aqui as tabelas que a gente foi usando, né? E depois nós fizemos esse aqui, ó. Então, uma breve explicação pode ser nesse aqui ou pode ser no outro. Somente para a gente poder entender algumas coisas, tá? Quando a gente está fazendo esse trabalho aqui, esse trabalho aqui, ele é realizado com base nas combinações. Então, você pode ter diversos tipos de combinação. E aqui, ó, deixa eu puxar aqui para você. Então, voltemos aqui, ó. Então, a gente vai visualizar. Vamos ampliar. Cento e 109%. Beleza, então aqui é o que eu apresentei para vocês ontem. E aqui, ó, falamos tudo isso aqui. Depois nós tivemos aqui, ó, mostramos como que são feitos os ensaios. E aí entra numa seção aqui, ó, cisalhamento. E aí entra numa seção aqui, onde a gente mostra para você as fórmulas. Então aqui já está falando de projeto estrutural. Nós entramos nesse ponto aqui. E aí nós falamos, né, que até 1986 a gente usava o método das tensões admissíveis, que é essa fórmula aqui. E atualmente, a partir de 1992, se eu não estiver enganado, 98, um negócio assim, 99, 98, sei lá, 96 mesmo, não sei. A gente usa o método dos estados limites. Então, essa fórmula aqui. E a gente tem aqui, então, as ações, e aí tem as combinações. As combinações vão funcionar por meio de estado limite último, normal, especial ou excepcional, ou estado limite de serviço, de longa duração, média, curta ou duração instantânea. Aí, de acordo com a NBR 7190, eu preciso mandar isso aqui para vocês, vão conseguir levantar, a gente tem a seguinte condição, né, que deve-se fazer a suposição de todas as combinações possíveis dos carregamentos previstos para uma estrutura, afetadas por coeficientes apropriados que levem em conta a probabilidade de sua ocorrência simultânea. Depois tem mais uma, né, as ações permanentes são consideradas em sua totalidade, das ações variáveis são consideradas apenas as parcelas que produzem efeitos desfavoráveis. Lembra bem disso aqui, tá? Quando a gente está fazendo a combinação 1, 2, 3, a gente vai pegar um efeito, uma ação variável e vai transformar ela numa ação principal ali, né? E ela tem que ser a que produza efeito desfavorável. Se ela produzir efeito favorável, a gente não considera. E só que vai aparecer no cálculo, a gente vai mostrar isso aí, né? Bom, então aqui nós temos as classes de carregamentos, nós falamos sobre isso, e essa é a fórmula que a gente está querendo trazer para você aí, tá? Essa é a fórmula. Então, essa fórmula aqui, ela é importantíssima nesse sentido, porque nós temos
Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho ela aqui também, ó. Beleza. Então, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tem. Bom, então, essa é a fórmula. Essa parte verde aqui tem relação com o carregamento, com a carga permanente. E essa parte vermelha com a carga variável. Então, parte verde, carga permanente. Parte vermelha, carga variável. A gente separou assim para ficar mais didático. E aí, essa daqui, que é a azul, tem a ver com outros, que é um fator de combinação de ações variáveis. Então, o que eu não considerei principal aqui, das variações, eu não considerei a principal, ela vai entrar aqui. Se for uma carga favorável, ela não entra por enquanto. Vai ter um momento onde ela entra, porque nós temos 3 equações. Nós temos aqui as tabelas e nós temos as equações aqui, ó. Então, você vai ter aqui estado limite excessivo. Aqui é interessante, ó, que é uma situação que nós vamos estar trabalhando. E essa daqui é para o nosso terceiro exercício, essa fórmula aqui. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. É o terceiro exercício, você vai perceber, eu vou falar sobre ele. Classe de umidade, isso aqui é para o terceiro exercício. E aqui a gente vê as fórmulas, ó. Então, a primeira, combinação última normal e especial. Está aqui a fórmula, que é aquela que eu já tinha mostrado. Combinação última excepcional, no lugar do gama Q1, Q1, entra o E, que é o E de excepcional, e combinação de serviço de longa duração. E aí você não tem as variáveis aqui, né? Você tem as combinações, né, de outras variáveis e a parte principal ali sem esse coeficiente aqui de majoração. Então, é outra fórmula aqui. Bom, aí a gente fez alguns exercícios e nós deixamos, então só queria lembrar isso, né? E nós deixamos aqui para trás justamente esse exercício aqui. Então, antes da gente entrar no 3, eu quero só mostrar de novo esse aqui, aí a gente vai para o 3. Bom, então, nesse exercício aqui, já foi feito na mão ontem, eu peguei e substituí todas as fórmulas usando o MATLAB. O que acontece aqui? Aqui você tem a parte que é permanente, né? Ó, parte permanente. Então, o exercício foi dado aqui, algumas coisas. Então, aqui você tem o peso próprio, que é 500 newton. Ó. Você vê que na combinação 1, 2 e 3, ele usa todas elas vão aparecer essa parte permanente, todas elas. Só que no 1, 2 e 3, nessas combinações, ele pegou esse coeficiente 1, 3. E na 4 e na 5, pegou o coeficiente 1. Vamos ao porquê. Nessa primeira aqui, nessa segunda, ele trabalhou com a sobrecarga, sendo a principal, na primeira aqui, ó, sobrecarga é a principal. É uma pena que eu deixei a mesma cor aqui, isso aqui não devia ser a mesma... Ah, tá, desculpa, vamos lá. A sobrecarga é a principal aqui, ó, tá com 500 aqui, tá vendo, ó? Depois, na segundinha aqui, ó, quem foi a principal aqui foi a segunda sobrecarga. Depois, na terceirinha aqui, ó, quem foi a principal aqui, ó, a variável, a carga variável que se transformou na carga principal, é a que está em vermelho, foi o vento, que a gente entende que é um vento ascendente, é um vento de cima para baixo, vento descendente, de cima para baixo. E aqui, ó, foi colocado errado. Aqui foi colocado errado, ó. Aqui é menos 600. Menos 600. Deixa eu ocultar isso aqui de novo.
E vamos aumentar aqui para você ver melhor. Então, a gente, por causa desse número negativo aqui, desse valor negativo, a gente sabe que esse valor aqui é um vento ascendente, um vento que vai de baixo para cima. Então, ele é o que é negativo é favorável. Então, ele não entra aqui nessa primeira, C1, C2 e C3. Ele vai entrar aqui em C4 e em C5, que é onde ele se transforma numa variável principal, e aqui a temperatura, que também é negativa, ela é favorável, então ele se transforma numa variável principal aqui, e essas duas aqui sendo as principais, aí você entra com outros valores aqui. Mas nessas primeiras aqui, nessas formas de combinação que são as primeiras aqui, essas que são negativas, elas não entram. Elas não entram. Em lugar nenhum ela entra aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Pegando a primeira, então. Então vocês já sabem que é a carga própria, que é 500 kN, vezes um coeficiente. Então você vem nesse cara aqui, ó. Ações permanentes de pequena variabilidade. Ações permanentes. Então, essa daqui são ações permanentes de grande variabilidade. Esse daqui de baixo são ações variáveis. E essas daqui são ações permanentes indiretas. Bom, qual das três é uma ação permanente pequena, é uma grande ou é uma indireta? Ela não é indireta porque o peso próprio é uma ação direta. Então, essa caixinha já caiu fora. Sobra a grande variabilidade ou pequena variabilidade. Aí você se questiona, né? Peraí, qual que eu uso? Bom, você vai pensar no seguinte, o tempo de utilização, né, o tempo de vida útil da construção é para ir para uns 50 anos. O peso próprio dela muda em função desse período? Pode mudar muito pouco, né? Mas não tem grande variabilidade. Varia pouco. Então, você já sabe que é a primeira caixinha aqui, ó. E essa variação, ela é especial ou de construção? É excepcional ou é normal? Eu entendo que seja normal. Então, o coeficiente é 1,3. Então, entrou 1,3. Como ele se repete na segunda e na terceira, é o mesmo coeficiente. Então, 1,3 vezes 500. Ele majora esse valor. Teve até um jovem que falou isso ontem, e realmente ele estava correto. Eu estou repetindo o que ele está dizendo, porque depois passou pela minha cabeça, depois dele falar, passou pela minha cabeça. Eu estou indo direto e eu não estou nem dando conta de que eu deveria apresentar o porquê que eu estou usando esse valor, né? Muito bem. Aí você tem aqui esse 1.4, nesses dois casos aqui. Então, a gente vai observar o seguinte, ó, esse terceiro caso aqui, o vento de 250 kN é uma representação da carga que ele representa como vento descendente, ele é desfavorável, então, né? Ou seja, ele vai ser majorado aqui. O que que acontece aqui? No terceirinho é outro caso. Nesse daqui, o 1 e o 2, você vê que é 1.4 porque foi tirado dessa tabela aqui, né? Ó, ações variáveis. E a gente pegou essa ação normal. Vamos supor que você fique com a dúvida quando você for escolher aqui dentro da caixa. Você sabe que é permanente com pequena variabilidade, sabe que é variável e você escolheu aqui uma delas, mas você está com dúvida. Você sempre pode decidir pelo valor, né, pelo coeficiente que majora de forma mais desfavorável, que é o valor maior. Nem sempre você vai usar valor maior, mas sempre que você usar um valor maior, você está majorando e aí você está indo de encontro, né? Não contra, né? Mas você está indo ao encontro da segurança da estrutura. Muito bem. Aí, então, está explicado, né? Porque esse é 1.4. Esse 0,8, deixa eu lembrar por que eu coloquei isso aqui. Porque lá na fórmula, se você se lembrar, esse azul aqui, ó, o 1,4 é do 500, né? Esse azul aqui, que é o que restou, né? Então, você tem
você está contando aqui, ó, você entrou nesse primeiro aqui com essa sobrecarga Q1 e nesse segundo com a sobrecarga Q2. O sobrecarga Q1 aqui, ó, ela é 500. A sobrecarga Q2, então, entrou aqui, ó. Ela entrou aqui. Então, para essa sobrecarga aqui, a gente está trabalhando naquele ponto onde você tem o somatório de gama Q1, que multiplica o QC, e aí você vai procurar isso numa das tabelas lá, onde você acha 0,8, e que multiplica 200, que é essa sobrecarga. E essa quarta aqui, você tem 1,4 vezes meio, que é o QC, né, o QC zero, para essa carga de 250, que é o vento. Você está pegando o vento positivo. Você vê que os negativos, eles não entraram nessas 3 primeiras combinações, esses negativos aqui não entram. Eles não entram. Deixa eu mostrar, para não ficar dúvida. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu sair daqui, deixa eu mostrar de novo. Mostrar de novo esse aqui, ó. Eu estou falando que si 0, que si 1, que si 2. Então, você tem o que si 2, na verdade. Eu falei que si 0, né? Deixa eu subir aqui, ó. Resistência. Tá aqui, ó. Olha só. Que si 2 aqui, ó. Que si 0. Então, no primeiro tipo de combinação, que é a combinação última normal e especial, você tem que si 0, combinação última excepcional, por isso que você tem 3 caixinhas com fatores lá. Tem um que é normal, o especial e o excepcional. Então, ó, a segunda parte da fórmula é o que si 0J. É esse valor que é 0,5 num e é 0,8 na outra. Aí, onde que você encontra ele? Ó? Você encontra ele aqui, ó. Aqui, ó. Fatores de combinação e utilização. Então, você tem aqui o que se zero, tá vendo? Ó? No caso, pressão dinâmica do vento, locais em que não há predominância, bibliotecas, arquivos, oficinas e garagem. Esse é o caso aqui, ó, 0,8. Ok? 0,8 aqui, ó. Tem um outro caso lá, que a gente usou 0,5, né? Se eu não estiver enganado, foi por causa disso aqui, ó. Pressão do vento, estruturas correntes e pressão do vento 0,5. Então, é por causa disso, ó. A gente usou esse cara aqui, ó, bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens, 0,8. Por que a gente usou biblioteca, arquivo e garagem? Vamos lá ver. Por causa disso aqui, ó, vamos ver, quer ver, ó? Determine a máxima solicitação do pilar de uma biblioteca. Ele falou aqui o que era, ó. Biblioteca. Ok? Então, como era a biblioteca, deu 0,8 aqui nesse meio aqui, ó. Depois a gente tem aqui outros valores aqui referente ao vento. Bom, e para a gente finalizar essa revisãozinha aqui, na verdade é engraçado, né? A gente pensou no caso e aqui na quarta combinação 4, aí entra o negativo. Então, veja, essa parte aqui, ó, deixa eu até destacar ela aqui. Deixa eu inserir um retângulo nela aqui, para a gente destacar essa aqui, que é o que eu estou falando agora para você. Ó. Eu vou tirar
preenchimento, sem preenchimento, e eu vou dizer que isso aqui é vermelho e ele tem uma espessura, mais espesso um pouco. Por que eu quero destacar esse? O que eu destacar nesse, você deduz para o de baixo. O que acontece aqui? Ó? Agora a gente está trabalhando como força principal aqui, como carga principal, esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, deixa eu colocar ele em vermelho, e é o que entrou aqui, ó. É o que entrou aqui. Ora, o que acontece aqui? Existe um ponto, se vocês lerem o material que eu mandei, que é a apostilinha, que diz o seguinte: se você tiver um vento, quando você tiver qualquer coisa relacionada ao vento, no caso de ser ali o vento ascendente ou descendente, você vai multiplicar por 0,75. Então, por isso que entra esse 0,75 aqui. E o resto você já sabe, né? Então, por exemplo, agora como entrou desfavorável aqui, então você tem o carregamento permanente, mais esse carregamento do vento, mais o carregamento da temperatura, que também é favorável. Ó. Como são valores negativos, são valores favoráveis. Então, eles entram em uma combinação especial. Para o caso de baixo é a mesma coisa. Então, quando você faz o cálculo, aqui se considerou a temperatura, olha aqui, ó, negativo do 75, negativo do 600, vem aqui para frente. E aqui o vento também, ó, o vento que é o de cima, não calculou nenhum desfavorável, porque não entra, agora não entra mais. E o que é permanente, você não majorou, por isso que multiplicou por 1. Multiplica por 1, então você só considerou aquela carga mesmo. Quando você chega no final, você vai ter que fazer uma análise, né? E aí, quem que você considera? Você considera esse valor aqui, ó, que é o 1749, e você considera esse valor negativo aqui, ó, menos 184 kN. Então, esse valor aqui, ó, eu vou colocar de uma outra cor. Morguei aqui porque eu cliquei fora, já sumiu. O que acontece? Você considera esse valor que é a maior carga. Então, quando você considerar essa maior carga, essas outras já estão dentro dela. Então, na sua estrutura, você vai considerar a maior carga, né? Então, essa aqui é a maior carga. E a menor carga? A menor é menos 184. Apesar dela ser pequenininha, você vai dar uma olhada para ver como que fica isso aí, né? na tua estrutura. Muito bem, então, revisada esse cálculo aqui, que foi o de ontem, nós deixamos esse aqui, ó. Né? Nós deixamos esse aqui, que está descrito da seguinte maneira: uma viga biapoiada de madeira laminada, colada, em ambiente classe 3 de umidade, está sujeita às seguintes cargas uniformemente distribuídas. Então, ele cita essa carga permanente de 2 kN metro e essa acidental de longa duração de 1,5 kN por metro. O deslocamento vertical máximo elástico, devido a uma carga uniforme unitária, é 3 milímetros, sendo o vão igual a 10 metros. Verificar o estado limite de deformação excessiva. Deixa eu pegar minha mesa digitalizadora agora. Trazê-la para cá. Então, aí, uma das primeiras coisas que você vai fazer, então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui, tá vendo? Nessas tabelas aqui eu não tenho. Mas eu vou... eu fui burro porque aqui, ó, eu devia ter deixado aberto isso aqui, pô. Então, estrutura de madeira, que é a nossa... Deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo? Ó, nesse caso aqui, a gente primeiro vai calcular isso aqui, ó. Estado limite de deformação excessiva, é o que ele está falando lá.
E a gente tem, então, construção corrente, permanente mais variáveis de combinação de longa duração. Ele está falando disso aqui, ó. Então, você vai fazer esse cálculo aqui, ó, L sobre 200. Muito bem, então vamos ver quanto que ela pode... Deixa eu só fechar esse cara aqui, né? E quanto que ela pode deformar, deslocar aqui. Então, você vai ter, que a gente chama isso... Eu não sei porque quando eu mudo aqui, ele muda a cor, se eu fizer aqui, ó. Delta limite é igual a L sobre 200. Então, a gente viu naquela tabela lá. E ele está dizendo aqui, ó, sendo um vão de 10 metros, nós vamos colocar aqui, ó, como é 10 metros, e 1 metro tem 1000 milímetros, então vamos colocar 10.000 dividido por 200. Corta, 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 e 100 dividido por 2 vai dar 50 milímetros. Então, esse é o deslocamento que a gente vai comparar aí, tá? Bom, aí a gente chamou de combinação. Como eu tenho somente esse cara aqui como acidental, só vai dar um só, né? Então, você vai ter, eu vou chamar de FD mesmo, tá? FD é igual a 2km mais 0,2, isso aí já peguei na tabela, vezes 1,5, o que vai dar 2,3, porque isso aqui 0,2 vezes 1,5 dá 0,3 km por metro. Beleza? E aí, a outra fórmula é a seguinte, tá? Ó. A outra fórmula é assim, ó. Delta E, nossa, é igual a esse valor aqui, ó, que é o FD, vezes 3. 2,3 vezes 3, que é igual a 6,9 milímetros. Mas não acaba por aí, eu tenho que saber quem é o delta total. O delta total vai ser igual a esse delta E mais o delta de fluência. E essa fórmula aqui, ó, ela é delta E, que multiplica 1, mais a fluência, que é a letra φ do grego. Bom, se a gente olhar na tabela, a gente vai achar essa fluência aqui, ó, a gente tem uma tabela onde ele te dá esse valor. Então, esse valor vai ser assim, ΔT vai ser igual a 6,9, já foi calculado aqui, ó, vezes 1 mais 2. Então, você vai ter que o ΔT vai ser igual a 20,7 milímetros. Muito bem. Então, esse 20,7, ele é menor do que esse valor aqui, ó. Ou seja, o delta T, ele é menor do que o delta limite. Beleza? Então, isso aqui tá ok. Eu não sei por que fica vermelho quando eu faço o modo apresentação. Engraçado, né? Não sei. Porque se não tivesse no modo apresentação, eu quero manter isso. Eu quero manter, mas agora, ó, sair do modo apresentação, olha só. Ó, tá preto. Engraçado, né?
Interessante. Muito bem, turma. Então, nós terminamos os exercícios que nós iríamos fazer aqui. Depois nós temos mais esse aqui, ó, que aí vai falar de resistência, né? Só que nesse que vai falar de resistência, a gente vai deixar para abordar na teoria da semana que vem, onde a gente vai deitar o cabelo aí em cima de resistência, tá? Então, essa parte das fórmulas, onde eu usei aqui o ΔT, deixa eu ver na minha colinha aqui, onde é que elas estão, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para a gente, eu faço e depois mostro. É mais fácil porque aí a gente está lá naquela tela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a parte teórica nossa. Você vê que tem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ó, começa a falar aqui, certo? Ó, a fórmula que eu usei foi essa, ó. Ou seja, o cálculo dos deslocamentos devido a uma certa combinação de ações para a verificação do estado limite de deformação excessiva inclui a determinação de deslocamentos elásticos e dos deslocamentos devidos à formação lenta da madeira. Então, aqui, ó, você tem esses coeficientes que eu usei, ó. Permanente de longa duração, classe de umidade 3, que ele fala lá, tá aqui, ó. Beleza? Classe de umidade 3 está aqui. Depois isso aqui vai ser usado em outro lugar, isso aqui, ó. Ok? E aqui, não, aqui não tem nada a ver. É esse aqui, ó. Por que que eu usei o 2, ó? Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilinho? Muito bem. Bom, então agora... Oi. Pode falar. Essa letrinha aí é delta? É o delta. É o delta escrito, o delta minúsculo, né? O delta minúsculo é assim. O delta maiúsculo, ele tem outro formato, né? O delta maiúsculo é um triângulo. Lembra o triângulo? O delta maiúsculo é um triângulo. Deixa eu fazer ele grande aqui, que ele fica mais bonito, né? Então, ó, delta maiúsculo. Delta maiúsculo. E o delta minúsculo. É mais ou menos assim, né? Parece uma letra hebraica que a gente chama de lamed. Parece um lamed, mas é um delta. No grego é um delta, no hebraico é um lamed, que equivale ao lamed. Ele parece, no hebraico, o lamed é desse jeito, mais ou menos desse jeito aí. Enquanto que o L é um lambda. Na letra grega, isso é um L, que é o lambda, né? Muito bem. Então, esse é o momento Discovery nosso. Vamos sair fora disso. O programa que nós vamos trabalhar é esse CIP aqui, ó. CIP. Toda vez que eu faço isso, o meu antivírus, ele dá uma cutucada aqui no meu, eu dou ignorar, sim, e aí ele abre. Beleza? Deixa eu ocultar isso aqui. Ocultar esses controles aqui. Muito bem, então agora eu estou no CIP, tá? Eu mandei o link desse programa para vocês e você tem dois caminhos. Ou você já pega o link que eu mandei e instala, ou então você entra no CIP, que é o cip.pt. CIP, acho que é CIP ou CIP 3D, um negócio assim. Tudo junto, minúsculo, CIP. CIP com Y. Então fica qualquer coisa como SAIP. SAIP 3D. Alguma coisa assim. Bom, uma vez que eu entrei, você vai ter aqui os últimos arquivos que você fez. Você viu que eu treinei aqui o galpão na parte da tarde. Aqui são arquivos de ajuda em português, porque você escolheu o cip.pt. Ele é um software em português.
Se você entrar no CIP 3D, você vai baixar o 22, CIP 22, mas aí você vai ter 3 CIPs lá para você escolher. Ou você escolhe a versão Trial, que é uma versão que vai funcionar 10 vezes, então você vai poder abrir 10 vezes. Se você abrir uma vez por semana, vai levar 10 semanas para você esgotar essa licença. Um pouco mais de 3 meses aí, que é o suficiente para o pessoal aprender. Então, esse pessoal da CIP, eu achei eles muito inteligentes nesse sentido. Eles te dão 10 oportunidades, você vai abrir 10 vezes. Quando a gente for para a faculdade, pelo que eu estou entendendo, a gente vai na última semana, então nós vamos usar o CIP lá na faculdade. Possivelmente eles vão instalar lá o 22, porque a minha versão eu não posso mandar para eles, entendeu? Eu mandei para vocês. Muito bem. Aí você vai pedir um novo aqui, ó. Quando você pedir um novo, vai abrir esse combo aqui, ó, para você colocar um nome. Você vai colocar o nome de Galpão 2. No seu caso, você pode colocar até Galpão 1. E eu vou fazer aqui uma descrição. Vou dizer que é um galpão industrial de 5 por 15 por 20. 5 por 15 por 20. Aí eu vou aceitar. Ele te dá uma noção do que você vai criar aqui, ó. Um galpão, mais ou menos assim, e introdução automática ou obra vazia. A gente vai sempre estar escolhendo obra vazia se eu estou abrindo uma nova tela aí, obra vazia. Muito bem, aqui nessa tela, eu vou mandar para você uma apostilinha dessa abertura, mas como você tem o vídeo, talvez você nem precise. O que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, turma, aula do dia 10/3. Isso aqui eu vou colocar lá na obra vazia, tá vendo? Ó, 1B. Deixa eu deixar isso aqui preparadinho, ó. Por que eu abri isso aqui, ó? Porque isso aqui é justamente essa tela aqui, ó, de configuração, ó. Então eu tenho que essa tela de configuração foi o que eu escrevi para configurar para vocês aí, ó. É uma apostilinha, né? Então eu vou configurar de acordo com o que está aqui, ó. Aqui nesse aço laminado, a gente vai usar o A572, ó, A572, 245 MPa. Aqui, nesse aço dobrado, vou usar o A36 na minha configuração. Então, a gente tem aqui, ó, A36. Aqui, ó, madeira serrada conífera C20. Você vê que eu posso fazer uma estrutura de madeira aqui também, se eu quiser, né? Posso fazer uma estrutura de madeira, se eu quiser, se eu desejar. O alumínio a gente não vai trabalhar muito. E o concreto, você sabe que ele tem o C25 aqui, né? Então, ele aqui, ó, ele é o C25, só que eu tenho 3. Aqui o desfavorável, aqui é o feito em obra, né? Aquele que é feito lá. E aqui é o comprado, aquele usinado, né? Então, você vai deixar nesse usinado aí. É uma sugestão, também não precisa seguir à risca isso, né? Você vê que aqui, ó, no concreto armado, normalmente a gente vai trabalhar com C. Esse betão das fundações, vamos colocar o C25 aqui também, ó, o rigor. Aqui, ó, você tem granito de 15 por 30, não vou mexer em nada aqui. Aqui CA50, CA60, que é para aço de varão. Aqui embaixo eu vou deixar assim mesmo, só que aqui no meu, ó, tá KGF. Tá 2 KGF por centímetro e aqui tá 3 KGF por centímetro. Não vou mexer em nada aqui, por enquanto. Aqui, ó, você vê que tá CAA no ambiente, as vigas e os blocos. CAA, aqui a gente vai dizer que é a agressividade moderada, não a agressividade fraca.
Aceitar. E aqui, ó, você vê que quando você muda aqui, ó, ele deu, lá no outro, ele deu um salto para outro valor. Beleza? Então, a gente mexeu aqui nas configurações de acordo com o que eu tinha mais ou menos previsto. Aqui você tem as normas, ó. Então, você tem a norma de concreto 6118, aço dobrado 14762, aço laminado NBR 8800 de 2008, para madeira 7190 e para alumínio não tem norma nacional, você tem aqui o Eurocódigo 9. Beleza. E aqui, ó, a gente vai fazer edificação residencial? Não. Edificação comercial de escritório e de acesso público? Não. É um depósito e a gente vai jogar biblioteca, arquivo, depósito, oficina e garagem, aceitar. Beleza. Uma vez que você aceitou, aí ele mudou tudo aqui e ele vai dar um terminar aqui, ó. Beleza? Eu vou aceitar isso aqui. Beleza. Aí ele veio aqui para a nossa tela aí, onde você vai construir o galpão. Muito bem. Então, aí a gente vai começar a construir. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu de cabeça não vou lembrar tudo, entendeu? Eu vou lembrar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, galpão garagem. O nosso galpão, como eu coloquei lá no título, é um galpão de 5 por 15 por 20. Muito bem. Qual que é o primeiro passo aqui, ó? O primeiro passo aqui, deixa eu tirar esse cara daqui agora. Tirar esse cara daqui, que eu acho que não vou precisar dele. Muito bem. Então, o primeiro passo nosso aqui é aqui nessa tela, ó, planos, e aí você pede níveis. Planos e você pede níveis. Muito bem. Aqui a gente vai adicionar um nível. E o nome desse nível aí, a gente vai colocar Pilar Nasce. Pilar Nasce. Pilar nasce em 0. E a gente vai aceitar aqui, ó. Pilar nasce em 0. Vamos outro. Pilar morre. Ele morre em 5 metros, lá em cima. Vou aceitar e vou aceitar aqui, ó. Quando você fizer esse aceitar, esse é o primeiro passo. Quando você fizer esse aceitar, ele desenha. É como se fosse um assoalho que você está vendo, né? E ele desenhou um pé direito aqui, ó. Deu uma distância de 5 metros aqui. Muito bem. Agora a gente vai para o segundo, né? A gente vem aqui em plano e a gente vai criar a grelha. Quando você clicar em grelha, plano, grelha, plano, grelha, eu vou colocar aqui um maisinho. Ele tem a direção X e a direção Y. Vamos primeiro na X. Então, eu tenho a coordenada 00 e a gente vai dizer que é etiqueta A. Etiqueta A. Coloca um A maiúsculo e dá um aceitar. Aqui, você vai pedir mais uma e você vai dizer que, nesse caso, você tem 15 por 20, né? Então, você vai dizer que é 15 aqui. Se você inverter, ele vai inverter a posição do seu galpão. Não tem problema também, pode inverter. E você vai dizer que a etiqueta aqui é a etiqueta B. Coloca um Bzinho maiúsculo aqui. Aceitar. Então, você tem agora a largura do seu galpão. Isso ele vai desenhar um modelo de linha
para você poder enxergar, né, a coisa. Bom, agora do lado Y. Do lado Y, a gente vai colocar 0 e vai dizer que a etiqueta é 1. Aceito. Mais uma etiqueta, eu vou colocar 5 metros. Eu vou dizer que a etiqueta 2. Vamos colocar um pórtico a cada 5 metros. Então, vou aceitar. Mais um, vai ser 10, agora 10 metros. Etiqueta 3. Agora, mais um, 15 metros. Etiqueta 4. Aceitar. E a gente vai colocar a última, que é 20 metros. Nosso galpão tem 15 por 20. E etiqueta 5. Aceitar. Beleza? Coloquei tudo, ó. Coloquei aqui do lado X. Podia ser invertido isso? Podia, contanto que você respeitasse que no comprimento você vai colocar um pórtico a cada 5 metros e do outro é 15 metros de largura, não tem problema. Olha o que ele vai fazer. Então, ele desenhou para nós aqui um caixote, né? Essas linhas aqui, ó, você está vendo que são... aqui a gente está numa visão, uma pré-visualização 3D, ó. Você tem o A e o B aqui, distante 15 metros, e você tem aqui 1, 2, 3, fica até fácil de você localizar. A2, A3, A4, B2, B3, B4, e assim por diante, né? Então, esse aqui é como se fosse um modelito aí, né? Um modelo, né? Então, ele está modelando. Você não tem viga, você não tem nada por enquanto. Nós vamos fazer. Muito bem. Uma coisa que você pode fazer é criar uma vista. Quando você está fazendo isso aqui, você pode, por exemplo, criar uma vista, né? Então, você vai abrir uma vista nova. Eu quero uma vista 2D baseada no plano XYZ. Como é que você vai fazer? Eu vou aceitar e vou dizer para ele o seguinte, ó. Esse cara, e eu vou dar um título. O título que eu vou dar é, esse lado aqui eu vou chamar de lateral, eu vou chamar de lateral. Lateral 1. Eu vou aceitar. Então, ele está mostrando para mim a lateral. Aqui, ó. Pilar nasce aqui embaixo, pilar morre aqui em cima. E o A e o B. Beleza? Nessa lateral. Bom, aí você pode voltar aqui, se você quiser, para a vista 3D. Eu vou criar uma segunda vista, que é uma nova vista, só que agora eu vou clicar nesse cara aqui. Então, você tem diversos aqui, ó, que você pode criar. Eu vou clicar nesse cara aqui, ó, vista 2D de um plano. Beleza, eu vou aceitar. Para criar essa, agora você vai clicar nos pontos aqui, ó. Então, você tem que clicar em 2 pontos que seja na mesma linha e um terceiro ponto e dar um nome. Eu vou dar um nome de frontal. Frontal 1, para a gente poder ver aqui, ó. A diferença é que ele gera essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, tá vendo, ó? Beleza? Ele gerou essas linhas aqui que você tá vendo. Vamos voltar para 3D para você entender a diferença. Vamos criar de novo aqui, ó. Vamos criar uma nova, só que com a de cima. Eu acho melhor sempre a de cima. Eu nunca crio com as outras. Raramente eu crio com as outras. Então, eu vou aceitar, ó. Ele sempre pega aqui, ó, esse cara e esse cara aqui, ó. Eu vou dar o nome de frontal 2, para mim saber. Frontal 2. Para eu saber que é isso que ele fez, ó. Tá vendo a diferença? Aquele criar a vista 2D, ele joga as linhas. No criar usando X, Y e Z, ele cria essa diferencinha aqui, ó. É diferente, é um pouco diferente, né? Com a maneira como ele faz aqui, né? É um pouco diferente. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, nós vamos para a nossa... Aí ela ficou disponível aqui, tá? Ó, ficou disponível aqui, frontal 1, frontal 2 e lateral. Eu vou usar essa lateral aqui para criar a nossa
para criar a nossa tesoura. Então, a nossa tesoura ela vai ser criada aqui em cima, ó, daqui para cima. Então, deixa eu ver aqui, eu não desenhei ela, mas a nossa tesoura, a gente vai, deixa eu ver. Tá, eu criei as vistas, agora eu vou criar a tesoura. Bom, vamos lá. Para criar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, nós vamos pegar uma barra aqui, ó, e vamos pedir uma nova aqui, ó. Então, a gente vai usar uma barra genérica, qualquer uma aqui, tá? Nós vamos usar qualquer barra aqui, não tem problema. Essa aqui mesmo, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou aqui para cima, ó, eu venho aqui, ó, eu paro aqui, certo? Quando eu começo a projetar aqui, ó, que eu estou chegando numa determinada dimensão aqui, ó, eu clico, ele me dá, eu fui até uma determinada altura. Eu clico e aí aparece essa tela aqui. Eu clico normal, aparece essa tela. Então, você digita 0.3, que é 30 centímetros. Ok. Você vai lá do outro lado, não solta, né? Você vai lá do outro lado, porque com ele projeta essa linha, ó. Aí você vem aqui e clica aqui e abre aqui, ó. Beleza? Se você tiver algum problema com barra, essa barra aqui, ó, ela precisa ser apagada. Não existe. Então, existe essa de 30 centímetros e existe essa desse lado de 30 centímetros, ok? Bom, então, eu criei uma pontinha, né, de 30 centímetros ali. Agora, a gente precisa criar aqui no centro, então eu vou ligar aqui, ó, eu vou deixar capturar ponto e ponto médio. Os outros nem interessam muito, né, mas eu vou tirar isso aqui e vou aceitar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar um nó. Então, eu quero um nó novo. Nesse nó, ó, quando ele chegar próximo aqui do 1500, quando chegar próximo do 1500, você clica normal. Ele abre a tela, então você coloca 7500. 7.500, que é 7,5 metros. Porque o teu galpão dessa direção aqui, ele tem 15 metros. Ok? Então, criei essa barra, criei esse ponto aqui. Esse nó, que é esse ponto que eu coloquei aqui, dividiu essa barra horizontal em duas. Então, essa é a propriedade do nó, né? Você coloca dois, eu coloquei uma barra de fora a fora. Quando eu coloquei o nó, ela dividiu esse nó, ela dividiu essa barra no meio. Bom, e aí falta mais uma barra aqui para formar a tesoura, né? Então vamos lá, vamos colocar essa barra aqui, quer ver? Ó? Nova barra. Aí a gente vem aqui, ó. Clico aqui. Quando eu pego aqui, ó. Ele tá me dando aqui, ó. Eu estava olhando errado. Então, aqui, ó, a gente vê aqui, ó, nesse cinza, bem em cima da barra inclinada que está formando, ó, eu vejo o ângulo que está formando ali, ó. Eu quero 6 graus, é esse que formou aí agora, ó. Clico normal. E, ok. Aí, eu venho desse lado, clico normal e ok. Então, ele fez aí as duas, digamos assim, as duas águas, né? Ele fez os dois pontos ali. Bom, próxima etapa aqui dentro da criação do nosso galpão eu dividi isso aqui em 5 partes. Por quê? Porque como tem 7,5, 7,5 metros,
ele vai fazer uma divisão para nós. Eu vou dividir em 5 partes, porque a norma diz para você colocar a divisão dessa tesoura a cada entre 1 e 1,6 metros. Então, ali a gente pode usar 1,5 metro para colocar cada barrinha aqui. Bom, então como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, a gente vem aqui em ferramentas, geração de nós e barras. Ele pede 2 pontos, ó, um ponto é esse e o outro ponto é esse. Aí ele diz que tem um nó apenas. Só que quando você der OK, o clique invertido, aí você vai aparecer esse combo. Você coloca 5 e aceitar. Ele dividiu em 5. Vamos de novo. Esse cara e esse cara. Vou dividir em 5. Aceitar. Esse cara e esse cara aqui. Vou dividir em 5. Aceitar. E só mais uma vez, esse cara e esse cara. Vou dividir em 5. Clique invertido para aparecer esse combo, né? Geração de nós. Aí, tá feito. Dividimos. Bom, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar novas barras. Então, aqui, ó, vou pedir barra nova. Eu posso desligar aqui, no planos, referências, desligar essas linhas de referência para ele não formar esse monte de linha. Bom, vou pegar uma barra, uma nova barra. Aqui, a gente colocando as barras, nós não estamos preocupados, por enquanto, em mudar o material da barra, tá? Então, tá aqui, ó. Cliquei aqui. Venham para cá, venham para baixo, fazendo um zigue-zague aí, né? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E solta. Bom, aqui ela já está feita aqui, né? Então agora a gente vai pegar o comando aqui embaixo, aqui em cima e aqui embaixo. Aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima. Ok? Feito. Então agora eu vou salvar esse arquivo e vamos ver o 3D como é que tá. O 3D tá assim, ó. Beleza? Então eu tenho essa barra aqui que é o meu pilar. Tenho essas barras aqui da minha tesoura. A tesoura está com 7,5 metros. E agora nós vamos definir os materiais, né, que são essas barras todas aí e as posições, tá? Porque você vai ver que tem algumas coisas que vão acontecer de forma um pouco esquisita, né, meio sinistra, quando eu mudar os materiais das barras aqui, ok? Mas vamos em frente. Então, desse lado aqui vai um perfil, desse lado aqui vai um perfil H, e nessas tesouras aí vai um perfil C. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Bom, vamos lá. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em barra, descrever. Aí a gente vai selecionar esses caras aqui. E aí a gente vai escolher, né, aqui o perfil. Então, o perfil que a gente quer, ele não tem aqui. A menos que, como eu importei, né, ele está aqui, ó, mas não está aqui não, ó, perfil H. Então, o que que você faz? Você clica aqui, ó, editar lista de elementos, e aí você, dentro dessa lista de elementos, você vem e importar aqui, ó. E aí eu vou importar do Aço Minas. Eu quero esse perfil H e esse perfil I aqui. Vou aceitar. E tem um perfil que é o perfil C.
A Suminas também. A Suminas não, é outro, se não me engano, é esse Tecnometal aqui, ó. Não, não. A Suminas é o perfil I e o perfil H. Ah, tá, mas eu tenho que mudar lá. Então eu só vou dar um cancelar porque ele já importou, tá? Então eu vou aceitar. Eu escolho aqui, ó, perfil H. É esse mesmo, ó, um perfil de 150 por 22,5. Na verdade é esse aqui, quer ver, ó? Um perfil simples, perfil H de 150 por 22,5. Beleza, uma vez feito esse cara aqui, deixa eu ver. Eu venho aqui, ó, em aceitar. Ele já escreveu aqui para nós, ó. E um detalhe que é importante que você vai analisar é o seguinte, ó. Quando você coloca na vista 3D, você chega mais perto aqui, ó, ele descreveu o perfil que eu coloquei. E, ó, ele colocou o perfil com o H virado nessa direção aqui, tá vendo, ó? O H tá virado nessa direção. Aqui, ó, também tá a mesma coisa. Eu preciso que ele fique virado de outra posição. De outra posição. O I tem que ficar assim, ó, como se fosse o H, né, tá nessa direção aqui, ó. Essa direção Y, nessa direção X aqui, ó. O vermelho está para cima. É nessa direção aqui, ó, dessa seta. Eu preciso que é como se esse verde viesse para cá, ó. Vire 90 graus esse H aqui. Porque ele fica mais resistente ali, né? Fica mais resistente para ele, né? Bom, vamos lá. Antes de fazer isso, nós vamos mudar os perfis aqui do banzo superior e inferior e dessas peças aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou enxergar a lateral aqui e a gente vai mudar isso aqui, ó. Bom, para mudar isso aqui é o mesmo esquema, tá? É a mesma coisa. Só que ali a gente vai descrever, a gente vai selecionar esse cara aqui, esse cara, esse. Ah, escolhi um errado. Para você tirar fora, você aperta o Shift e clica nele. Bom, é esses 4 aí que eu quero, né? Então eu vou clicar invertido, ele abre aqui. Nesse caso aí, ele vai ser um perfil desse tipo aqui, ó. Mas eu acho que não é esse não, entendeu? Eu acho que é um outro ainda. Tá vendo? Porque não tem nenhum perfil U que seja, eu acho que lá a gente escolheu esse aqui, ó. Que é, na verdade, esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui que a gente escolheu. E aí você vem aqui, ó, cada vez que você escolhe um diferente, ele te dá uma opção diferente para você fazer ali, ó. Eu aceito isso aqui. E aí quando eu venho aqui, só tem esses aqui, ó. Tem que ter um de 150 aqui. Então não é esse. Não é esse não. Deixa eu ver. Escolhi aquele ali, certo? Importar. Aqui, ó. Eu acho que vai ser esse UNP aqui, ó. Aceitar. Aceitar. Beleza. Aí, a gente tem aqui, ó, o UNP. Mas era para ter um de 150 aqui, ó. Para ter um de 150 aqui, ó. 150 por 50 por 2,8. Esse aqui, esse aqui. Vamos ver se eu tenho aqui.
Esse de baixo aqui, ó. Código repetido. Esse daqui é o normal. A gente apaga ele aqui e deixa esse cara aqui, ó, aceitar. Beleza. Então, agora, esse cara aqui é um perfil C. Aí a gente vem aqui, ó, tem todas as medidas, ó 150 por 50 por 2,28. É esse cara aqui, ó, ou esse aqui, ó, 2,66, tanto faz. Pode ser esse cara aqui, 2,66. Como você escolheu o perfil, descreveu aqui, aceitar, aí ele já trocou todo mundo aqui, tá vendo? Ó? Trocou todo mundo aqui. Bom, aí, a gente poderia ter escolhido das barras aqui também, né? Todo mundo aqui no meio, né? Mas deixa eu lembrar o que acontece. O das barras é a mesma coisa. Ele é tudo perfil U também. Então, vamos lá. Fica mais fácil se você escolher. Se você quer escolher todo mundo de uma vez, você pode pegar e clicar e segurar, se não me engano. Tem uma forma de você escolher todo mundo de uma vez. E esse cara aqui, ó. Bom, então, ó, eu acho que eu escolhi todo mundo, porque os de baixo já estava feito, os de cima também, só que eu acho que eu acabei escolhendo esse cara aqui também, né? Então, a gente dá um Shift, clica nele, ele saiu fora da seleção, ó. Esse cara aqui também, ó. Então, ó, tá, os amarelinhos são os que estão escolhidos aí, né? Você clica invertido, para aceitar, é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, é esse cara aqui, e é esse cara aqui, ó, o 150 por 50 por 266. Feito isso, é só aceitar, ó, ele já escreve todo mundo ali, ó. Bom, mas aí tem um probleminha. Então, acho que devido ao tempo, como eu me atrasei, porque eu esqueci um comando aqui, eu vou fazer mais um comando, que aí a gente fica correto. Você vai ver uma coisa aqui, ó. Quando você vem aqui no 3D, você percebe um fato, ó. As suas barras estão todas viradas erradas aqui, ó. Tá tudo errado isso aqui, ó. Mais fácil de enxergar isso aqui ainda é nessa vista aqui, ó. Aqui, quer ver, ó, 3D, nós estamos nessa vista 3D. Mas tem mais um lugar aqui que a gente enxerga 3D também, quer ver, ó? Ferramentas, vista 3D, da estrutura completa. Ferramentas, vistas 3D, estrutura completa. Quando você faz assim, ele te mostra aqui, ó. Aí você consegue enxergar, ó. As barras que estão em vermelho, tá tudo certo. Mas essas outras barras aqui, ó, essas tinham que estar viradas para baixo, ó. Essa tinha que estar virada para baixo. Essas daqui, ó, estão viradas para lateral, ó. Tinha que estar virada para cima. E essas todas aqui, ó, que são as verdinhas, tinham que estar viradas para baixo. E essa daqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Deixa eu puxar ela aqui. E essa daqui, ó, essa H aqui, ó, tem que estar virada para dentro, ó. Tem que estar virada aqui para dentro. Ó como ela tá nessa posição. Ela tinha que estar o I aqui, ó, nessa direção do meu mouse aqui. Beleza. Vamos lá, então, quer ver, ó? A gente vai desligar isso e nós vamos ver a lateral aqui. Vou fazer só mais esse comando para deixar em BIA. E aí, quando eu fizer o vídeo, que eu fizer todos os cortes, se for necessário, eu acho que vai ser, eu faço uma extensãozinha pequena, acho que não vai ser muito grande, com o comando mostrando até onde eu fui lá, né? Até onde eu fui eu paro para a gente não avançar muito. E aí fica gravado isso aqui. Então, como é que a gente vai virar isso aqui? Isso aqui a gente vai virar, deixa eu lembrar aqui, peraí. A gente vai virar... quer ver? Barra.
Escrever disposição. Então, por exemplo, a gente vai pegar essa cara aqui. Tá vendo? Ó? Você percebeu? Ó? Eu vou ter que fazer barra por barra, tá? Eu vou ter que fazer barra por barra. Então, por exemplo, essa de baixo aqui, ó, cliquei, selecionou. Essa daqui também, ó. Elas têm que ficar viradas para cima, ó. Elas estão viradas nessa posição. Elas têm que ficar viradas para cima, assim, ó. Ok? Aceitar. Aí ela muda de posição. As de cima é o contrário. Elas têm que estar viradas para baixo. Então, clique invertido, selecionei as duas. Elas têm que estar viradas para baixo. Essas daqui, ó. Nesse sentido assim, ó. Beleza? Essas vermelhas, que são as verticais aqui, ó. Essas verticais estão corretas. Então, essa daqui, ó. Todas essas daqui estão corretas. Essa daqui está errada, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó, ela está errada. Essa daqui. Então, clique invertido, ela está virada para lá. Está virada para lá, né? Tem que virar para cá. Então, ó, você vem aqui, ó, clica nesse cara aqui, ó, e dá um aceitar. Você quer ver, ó, como elas estão viradas? Todas essas verticais estão viradas certas. Estão viradas para lá, mas aquela não podia ficar virada para lá porque ela é lateral, né? Ela é final. Se eu clicar nesse cara aqui, ó, invertido, ó, ela está virada para dentro, tá certo? Ó. As costas dela tá aqui para fora, para a lateral. Bom, beleza. Eu vou cancelar essa. Agora, olha essa aqui, ó. Essa aqui, ó, que é essa barra, e essa daqui, ó, e essa daqui, essas duas, ó, como elas estão viradas. Tá virada assim. Eu preciso que ela fique assim, ó. Ela vai ficar assim, ó. Ela tá assim. Vai ficar assim. Por quê? Porque assim ela fica mais resistente. Então, eu aceito aqui. Beleza? E aí, tem mais uma barra aqui, mas não é essa daqui que está errada. Ela está na posição certa, mas ela tem que ser dupla. Ela tem que ser duas. Ok? Então, nós viramos todas aqui. Ficou todas certinhas. Para acertar de vez, só precisa acertar essa aqui, ó. Então, a gente vai descrever de novo ela aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Ele está com U de 150 por 50. E a gente vai mudar isso aí, ó. Em vez de ser, é a mesma barra, só que nós vamos colocar duplo I. Então, a gente vai jogar duplo I, ó, aqui, ó, soldado, união soldado. Vai ser esse aqui, ó. Beleza? Aí a gente aceita aqui, ó. Passou a ser duas vezes U 150, 50 por 266. Passou a ser duas soldadas ali no meio, né? Para a gente conseguir enxergar isso aqui, quer ver? Agora você vai ver que ficou certo, quer ver? Ó? Ferramentas, 3D, a estrutura completa. Muito bem, ó. Tá aí, ó. Você vai ver que é isso aqui, ó. Aí precisa de alguns ajustes, tá? Mas ela não virou essa daqui, ó, eu acho. Não, acho que tá certo, sim. Ó, de baixo, ó. A de baixo tá assim, ó. Essas daqui, ó. Aquela lá do fundo, ó. A de cima, ó, como ficou a de cima. E essa daqui, ó, essa daqui do fundo, ó, essa vermelhinha virada para lá, ó. As que são as Hs viradas na posição certa, ó, beleza? Tá tudo certinho aqui. Só essa daqui que eu tô achando meio esquisita, essa barra aqui, ó. Então, depois a gente tem alguns ajustes nela para elas ficarem certinhas. Tem agrupamento, tem uma série de coisas para fazer. Então, tudo isso eu tinha feito na minha, mas eu vou dar uma parada por aqui, porque a gente... Deixa eu salvar essa aqui de vocês. Tá, beleza. Vou salvar aqui, ó. Salvei. Fechei. Beleza. Salvou, fechou. Vou sair fora aqui. Volto na reunião. Temos aqui os heróis que ficaram aí para até o final. Na próxima aula, a gente tem a parte de teoria, e aí na próxima a gente entra direto
no software para a gente fazer o restante. Aí a gente vai colocar, vai copiar esse modelo para as outras posições, e além de copiar para as outras posições, vamos colocar as terças em cima. E mais alguma coisa que tenha para fazer aí. Beleza? Tranquilo, turma? Hã? Tranquilo? É isso aí, então. Tranquilo, não muito tranquilo, mas tá bom. Mas é tranquilo, porque eu vou fazer os cortes devido, não vai ficar aquele 15 minutos aí eu procurando o comando, né? Atrasou um pouquinho, mas aí é pegar o vídeo, voltar e fazer, entendeu? Eu pensei que o software tinha bugado, mas quem bugou foi a minha cabeça, entendeu? Mas é isso aí, a gente vai fazendo aí, é mais um software. Eu acho que esse software é interessante, porque ele te dá depois todos os relatórios referentes à estrutura do que você está fazendo, principalmente estrutura metálica. É bom ter, porque o nome desse software aqui, antigamente, era Metálica. Era para estrutura metálica, mas você viu que faz estrutura de madeira também, né? Bom, e aí a gente continua uma teoria na semana que vem com os cálculos para madeira, e na quinta-feira a gente volta no software aqui. E eu espero que não dê nenhum erro. Beleza? Uma boa noite para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aí. Boa noite. Boa noite.